irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo novamente aqui ao canal. Eu estive um período fora, estava ocupado com coisas de trabalho e em viagens, e estive um pouco com dificuldade de estar gravando os nossos estudos, mas hoje vamos dar continuidade ao estudo de Daniel, e em especial vamos estar relembrando a profecia de Nabucodonosor, da estátua, e como que nós chegamos ao entendimento dos reinos. Então nós vamos ver hoje por que depois de Nabucodonosor, que era a Babilônia, se levantou a Média e a Pérsia. Então vamos direto para o vídeo. Então, irmãos, vamos dar início aqui ao nosso estudo, relembrando que quando nós começamos a falar do livro de Daniel, nós pegamos o texto de Daniel capítulo 2, em que Nabucodonosor teve um sonho e ele viu ali uma estátua. E a estátua tinha cabeça de ouro, os braços e o peito de prata, a barriga, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro, que chegava até os dedos dos pés da estátua. E aí eu fiz algumas informações, eu falei, olha, irmãos, eu vou estar descrevendo o que é cada um dessas partes da estátua, mas mais à frente, quando a gente continuar os nossos estudos, eu vou apresentar aos irmãos como que eu cheguei a essas conclusões, não só eu, vários estudiosos, então essas coisas não são novas. Naturalmente que a gente pega várias interpretações de estudiosos e a gente vai tentar olhar ela pela luz das escrituras, para que a gente possa alcançar aquilo que é mais coerente com a profecia e a palavra de Deus. Amém? Então a primeira coisa que eu disse aos irmãos é que a Babilônia era a cabeça. Então não sou eu que digo isso está no Daniel capítulo 2, quando o Senhor revela a Daniel que Nabucodonosor é a cabeça dessa estátua. E ele vai apresentando ali para Nabucodonosor como se fosse uma linha do tempo da humanidade. Então, reinos que vão surgindo na sequência, até que, após todos esses reinos tenham sido construídos, né, e destruídos outros reinos, substituindo outros reinos. No final, quando a gente tinha ali os 10 dedos da estátua, nos pés, uma pedra era tirada sem mãos e ela era jogada nos pés da estátua. E aí toda a estátua se desfez em pó e uma grande montanha nasceu através daquela pedra, criando ali um reino que jamais teria fim. Então nós sabemos que essa pedra é Cristo, e esse jogar a pedra na estátua é a sua vinda. Então quando o Senhor vier, ele vai estabelecer o seu reino, né? Então as pessoas muitas vezes falam que o reino de Cristo já está estabelecido, em especial os amilenistas, mas quando você olha para a estátua de Nabucodonosor, essa interpretação não é coerente com a profecia da qual o próprio Senhor estabeleceu, uma sequência de reinos. Então o reino de Cristo ele é estabelecido depois dos dedos da estátua. Amém? E aí nós falamos o seguinte, depois do Império Babilônico, os impérios que se levantaram foram os medos e os persas. Naturalmente que essas informações podem ser checadas pela história da humanidade, mas como os crentes da palavra de Deus e da profecia, nós temos que buscar esses entendimentos na própria palavra de Deus. Então, eu costumo dizer que a palavra de Deus ela se autoexplica. Então, quando nós buscamos a palavra de Deus com profundidade, como diz o livro de Ezequiel, no capítulo 47, é um rio profundo, né? Em que você mergulha, e quanto mais mergulha, mais profundidade você acha na palavra. Então a própria palavra por si só, ela tem explicação para muitas das profecias. Naturalmente que você tem que nadar esse rio, ou seguir esse rio a águas mais profundas. Amém? Então, para a gente ter essa certeza pela própria palavra de Deus que o reino que se levanta depois da Babilônia são os medos e os persas,
E isso está em coerência com a estátua de Nabucodonosor, que são 2 braços, por isso são 2 reinos que unidos formam apenas um reino, né? Então essa coerência nós vamos encontrar no texto de Daniel, no capítulo de número 5. Então em Daniel 5 nós vamos ter a explicação dessa sequência dos reinos. Então sai da Babilônia e vai para o reino dos Medos e dos Persas. Então nós vamos estar lendo essa palavra em Daniel capítulo de número 5. É quando o rei Belsazar, que era filho de Nabucodonosor, que deu sequência, né, ao reino da Babilônia, vai ter ali, Deus vai estar mostrando para ele ali algo tremendo. Tá? Então nós vamos estar vendo isso aqui, vamos ler essa profecia que está em Daniel, capítulo de número 5. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho da presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, teu pai, tirara do templo de Jerusalém. Então você vai ver que Nabucodonosor trouxe muitas coisas do templo de Jerusalém. Pois nós vamos estar falando mais à frente em outros estudos sobre a questão da destruição do templo e o cativeiro de Israel. Tudo isso são tipologias de coisas espirituais que nós vamos estar estudando mais à frente. Para que neles bebessem os reis e os grandes e as mulheres e as concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, prata e bronze. Então eles usaram as coisas que eram santas, que estavam no templo de Jerusalém, para simplesmente servir a deuses profanos, né? Deuses estranhos. Estão profanando as coisas do Senhor. No mesmo instante apareceram uns dedos de mãos de homens e escreviam defronte do candeeiro na caidura da parede do palácio real. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos turbaram. A junta dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura. Trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios, mas não puderam ler as escrituras, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então a gente está vendo aqui mais ou menos Belsazar tendo uma experiência muito parecida com a de Nabucodonosor, que viu a estátua e não soube entender aquilo que foi no seu sonho e clamou pedindo para que os sábios da Babilônia pudessem entendê-la, né? Contá-la o seu sonho para ele. Mas ninguém sabia, né? Não havia ninguém capaz de entender essas coisas, né? Então ele diz assim, como ninguém conseguiu entender, né? Com isso se perturbou muito o rei Belsazar e mudou seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não turbem os teus pensamentos, nem mude o seu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele a luz e a inteligência, a sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência. Então, nós vamos ver que isso aqui está ligado com a profecia de Isaías, no capítulo de número 7, né? Falando dos 7 Espíritos do Senhor,
Então, um dos espíritos do Senhor é o de conhecimento. É tremendo isso, porque essas coisas estavam, esse espírito, né, que está presente, fala do Senhor Jesus, estava derramado sobre Daniel. Interpretação de sonhos, declarações de enigmas e soluções de casos difíceis se acharam nesse Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses, no caso é o espírito do Senhor, né? O rei da Babilônia ali não entendia essas coisas, mas nós sabemos que era o espírito do Senhor que estava sobre Daniel, né? O espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios encantadores, para lerem essa escritura e fazerem saber a sua interpretação. Mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que pode interpretar e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler essa escritura, faz-me saber a sua interpretação. E ele quis dar presente a Daniel, só que Daniel disse. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, deu prêmio a outrem. Levarei o rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Então ele vai dizer: Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a grandeza e a majestade, em concordância com Daniel capítulo 2, né, que Nabucodonosor era o cabeça da estátua, né, o reino, a grandeza e a majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações, homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Né? Porém, quando seu coração se levantou e seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso entre os homens. Então isso nós temos visto também em Daniel, que Nabucodonosor foi viver entre os animais, depois ele teve o seu reino restituído, né? Tu, Beltesazar, então no versículo 22, que és seu filho, não humilhastes o teu coração, mesmo sabendo de todas essas coisas, que Nabucodonosor, ele teve um momento expulso do seu reino, mas ele voltou para o seu reino. E te levantaste contra o Senhor dos céus, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os seus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, e bebeste vinho neles. Então, lembra do que eu falei no início, né? Beltesazar, o que ele fez? Ele profanou as coisas santas do Senhor, bebendo vinho nas taças de ouro. Então, essas coisas não estão aqui de forma aleatória, porque lá na frente, em Apocalipse, lá no final de Apocalipse, no 17, nós vamos ver ali uma mulher sentada sobre uma besta, né? E com ela tinha uma taça na mão com vinho, do qual o Senhor falou que era o sangue dos santos. E Deus chamou aquela mulher de a grande Babilônia. Então todas essas coisas estão conectadas. A palavra de Deus é perfeita, né? Além disso, deste louvores aos deuses da prata, de ouro, bronze, de ferro, madeira e de pedra, que não veem, nem ouvem, nem sabem. Mas o Deus em cuja mão está a tua vida e teus caminhos, a ele não glorificastes. Então a parte dele foi enviada aquela mão. Então a mão veio da parte do Senhor e escreveu essa escritura, né, que está escrito Mené, Mené, Tekel, Parsim. Mené, Mené, Ketel, Parsim. Tekel, Parsim. Então vamos marcar aqui. Essa é a interpretação daquilo. Mené, contou o teu Deus e deu cabo dele. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Então, balança, que também é uma palavra
que ela é chave, porque isso também vai estar em Apocalipse. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então, a Babilônia, ela cai para os medos e os persas. Naturalmente, isso está na história, mas como eu falei, nós temos sempre que pegar as coisas e confrontar com a palavra de Deus, para que a palavra de Deus seja sempre verdadeira e provando que a palavra de Deus é verdadeira, as profecias são verdadeiras, né? E ao homem cabe a mentira, mas ao Senhor a verdade. Então aqui nós vamos ver que o reino dele foi dividido e dado aos medos e aos persas. A palavra medo é a palavra no hebraico Madai. Então Madai nós vamos ver que é um dos patriarcas, netos de Noé. Então essas coisas é importante a gente saber, porque esses nomes vão aparecer em várias profecias. Madai, Nimrod, Gog, Magog, né? Javã, todos esses nomes vão estar nas profecias de Jeremias, de Ezequiel, de Isaías. Nós vamos estudar várias dessas profecias. Então, é um conhecimento importante. Nós temos que saber esses nomes para que a gente possa entender ao que esses nomes estão se referindo. Então, quando a palavra Madai aparece, ela está se referindo aos medos. Os medos é um povo que se estabeleceu na região da Caldeia, próximo à Babilônia, né? Hoje nós poderíamos dizer que os medos são os povos do Irã, do Iraque, né? E os persas, que são descendentes de Elão, nós vamos ter profecias falando de Elão na palavra do Senhor. Os persas são a nação do Irã. Então, sempre que fala Elão na palavra, se refere ao Irã. Quando fala dos medos, está se referindo, né, ao povo ali que habita hoje no Iraque, na Síria, aquela região ali. Então, o que aconteceu? Naquela mesma noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus, e Dario o Medo, com cerca de 62 anos, apoderou o seu reino. Então, Dario foi aquele que apoderou o reino da Babilônia. Amém, irmãos? Né? Então, quando nós olhamos para Daniel capítulo 5, nós temos que Daniel capítulo 5 ele vai nos dar a confirmação que o reino que se levanta depois da Babilônia é o reino dos medos e dos persas. Amém? Espero que os irmãos tenham gostado desse vídeo de hoje. Continuação desse estudo de Daniel. Nos próximos vídeos nós vamos ver Daniel capítulo 7, os 4 animais de Daniel. Daniel 8, que também vai trazer mais luz à profecia, né, e um entendimento mais correto da mesma. Amém, irmãos? Se você curtiu esse vídeo, gostou do vídeo, curta o vídeo, compartilhe, faça seu comentário, né, para que o canal possa crescer e a gente possa criar uma grande comunidade em cima desses estudos. Deixo um grande abraço, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Tchau!